Vamos lá, vamos chegando, galera. A gente vai começar. Boa noite. Esperar a galera chegar aqui aos pouquinhos. Isso aí. O professor Edilson já está aqui. Gente, enquanto as pessoas vão chegando, primeiro eu queria agradecer e dar as boas-vindas para vocês, para quem está chegando. As pessoas estão chegando aos pouquinhos aqui na live. Eu sou Rodrigo Nunes. A gente está aqui no Instagram do Coletivo Negação. E o Coletivo Negação, que é um coletivo que busca a pesquisa e a valorização das danças negras, né? E aí a gente entende dança negra tanto quando a gente fala das danças afro, né? Seja afro-brasileira, afro-primitiva, afro-contemporânea, quanto outras danças que são também de origem negra e que cabem dentro desse grande guarda-chuva que a gente está chamando de danças negras, né? Aí entra também as danças negras tradicionais, o jongo, o maracatu. Se a gente for pensar nas origens de danças que vieram de fora para cá, a gente pode falar também do jazz, a própria dança moderna, né? Tem uma escola que tem essa origem negra. Então a gente busca aqui tanto fazer essa pesquisa dessas pessoas, né? Desses grandes mestres, desses grandes nomes, quanto dessas linguagens, e principalmente a gente procura trazer esse material de base teórica também, para além da prática, para contribuir com a formação de novos criadores, de novos bailarinos, de novos coreógrafos, de novos pesquisadores de dança negra, né? Das danças negras, né? O coletivo, então, ele tem na sua formação base, né? No seu núcleo principal, eu, Rodrigo Nunes, Fernanda Dias, Luiz Monteiro, Beto Pacheco e Fábio Batista, né? E a gente se encontrou e se reuniu justamente para que a gente pudesse fortalecer e juntos conseguir fazer com que isso tivesse uma ressonância maior. O coletivo, desde a sua existência, ele já tem algumas ações realizadas. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. A gente teve uma primeira ação que foi a Semana de Criadores Negros na Dança, que a gente realizou em parceria com o Centro Coreográfico, que abriu as portas para que a gente fizesse todas as atividades lá. Então foi uma semana inteira de oficinas, de mesas, de rodas de conversa e de apresentações artísticas também, sempre girando em torno do universo das danças negras e desses corpos, desses criadores e desses trabalhos desses criadores negros, para trazer essa visibilidade, principalmente para trazer a noção da quantidade de pessoas que existe trabalhando e se debruçando sobre a temática das danças negras, né? Para trazer essa valorização para essa linguagem, né? Uma outra ação que a gente fez também, que está mais voltada para a questão da formação, foi o primeiro curso de extensão em danças negras, que a gente realizou em parceria com a UFRJ e com o Instituto Goethe. O curso ele teve uma duração de mais ou menos um mês, um pouco mais. Os encontros eram sempre aos sábados e a gente passava o dia inteiro pensando, discutindo e experienciando todas essas linguagens da dança negra nesses corpos desses alunos. O curso ele não aconteceu no mesmo lugar, a gente tinha essa noção de itinerância, porque a gente sabe que quando a gente fala de dança negra, a gente tem que pensar também na história que está por trás dessa dança, né? Então, pensar a origem, contextualizar as questões sociais envolvidas com aquela linguagem da dança. Então, a gente achou que seria super importante que a gente fizesse esse curso com essa itinerância, indo para lugares que fossem de grande representatividade dentro da cidade do Rio de Janeiro. Não só da cidade do Rio de Janeiro, né? Do estado. Porque a nossa primeira aula começou em Miguel Couto, que fica em Nova Iguaçu,
né, que é a região metropolitana do Rio, né? A gente teve um dia inteiro, várias aulas que aconteceram no terreiro da saudosa Mãe Beata, que hoje é dirigido pelo pai Adailton. A gente teve também um bate-papo, uma conferência, uma aula com o pai Adailton, que nos recebeu, abriu a sua casa e contou um pouco da história daquele lugar, das questões de militância que eles tanto defendem e da questão da importância da dança dentro das religiões afro-brasileiras, naquele caso em específico do candomblé, né? Como é que o orixá se utiliza da movimentação, dos movimentos, para contar um pouco das suas histórias, das suas passagens e para dialogar através do movimento, né? Já que, principalmente nas religiões públicas, esse diálogo ele não é verbalizado, né? Depois disso, a gente teve também, no próprio centro coreográfico, que é importante que essas danças negras estejam nesses espaços, para ocupar esses espaços. A gente teve também, num outro grande ponto de referência, no centro do Rio, que é o Terreiro Contemporâneo. A gente teve também na Escola Martins Pena, que foi o lugar que abriu as portas para que a gente fizesse a nossa mostra final, né? Depois de toda essa experiência que os alunos tiveram, eles apresentaram num dos teatros da Escola Martins Pena toda a produção do trabalho. A gente tem um documentário aqui não, né? No YouTube, a gente tem o link do canal do Negração no YouTube, aqui na bio do Instagram, onde vocês podem conferir um pouco de tudo que foi esse curso de extensão em danças negras, porque a gente fez um mini doc que vocês podem ver no YouTube, tá lá disponível para quem quiser acessar. Então, terminando aqui e querendo ir lá, vocês podem encontrar o link direto na bio aqui do Instagram. Acho que eu já falei demais. Acho que eu falei das principais ações, né? A gente tem outras ações para acontecer ainda ao longo, assim que toda essa loucura terminar, assim que a gente puder voltar a se encontrar presencialmente. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem esse projeto aqui, que são as lives do Negração. E a gente tem todas as segundas um encontro marcado com algum grande nome das danças negras para conversar um pouco com a gente, para trazer um pouco das suas visões, das suas experiências e da sua história também, né? E da contribuição que essa pessoa, no caso, trouxe para essas danças negras. Hoje a gente tem a felicidade de ter o mestre Edilson Xerife e eu vou chamá-lo então. A gente faz uma pequena apresentação e a gente já se delicia com o que ele tem para nos trazer. Calma aí, deixa eu chamar aqui. Vamos lá. Vamos ver enquanto eu estou aguardando. Enquanto a gente aguarda o mestre aceitar aqui a solicitação, quer falar um pouquinho que o mestre Edilson Xerife, ele tem grande influência, né, e grande contribuição para a difusão da linguagem, né? Até posso dizer criação da linguagem de dança afro-primitiva aqui na cidade do Rio de Janeiro. E a gente vai conversar um pouco com ele sobre essas contribuições e sobre essa atuação no Rio de Janeiro. Eu ouço, e aqui aparece que ele aceitou, mas ele não aparece aqui. Vou cancelar aqui. Vou chamar novamente. Acho que a gente teve algum probleminha aqui. Vamos lá. Mandei de novo. Engraçado que eu ouço, mas o vídeo não está aparecendo. Vou chamar novamente. Acho que a gente teve um probleminha. Vamos lá. Rodrigo? Não tá pegando a câmera. Rodrigo?
Eu ouço o senhor, mestre, mas eu não, a sua imagem não Tenta por aparece aqui. aqui para nós. É, né? Vou tentar pelo É, outro, para ver se a gente tem acesso. pelo outro, como assim? É um outro aparelho aqui. Eu estou com dois aparelhos. Ah, Vou o senhor tentar vai pelo. logar outro aparelho? Pode ser. É, Eu vou tentar aguardo. dois aparelhos. Tá. Tudo bem. Bom, gente, enquanto o mestre tenta entrar para outro aparelho, acho que ele teve algum problema com o celular. Como eu estava falando, então, a gente tem aqui Luiz Monteiro, a gente tem também, acho que eu vi Valéria entrando aqui, que são dois grandes representantes, Naira Fernandes também, que são três, né, grandes representantes dessa turma que teve essa oportunidade de ter esse contato direto com o professor Edilson Xerife. E é engraçado, eu estava comentando ainda com as outras pessoas do coletivo, que é muito engraçado quando isso se materializa, né? Porque eu fui aluno da Valéria durante muitos anos e durante as aulas e nos encontros, nos ensaios, a Valéria sempre falou, sempre citou o xerife, sempre falou da questão da, da contribuição dele, de que ela foi aluna, de que foi da companhia que ele fundou aqui no Rio. Então, esse nome sempre circulou no meu imaginário, mas não tinha essa imagem, né? E aí, assim que eu fiz o primeiro contato com ele, foi uma das primeiras coisas que eu falei, que era muito bacana estar podendo personificar, né? Essa figura que a gente até então só ouvia falar e que sempre... Ah, Pronto, agora agora foi. deu. E Agora sim. agora estamos aqui. É, agora estamos aqui. Eu vou só mudar o aparelho aqui. Agora, Foi. vocês estão vendo aí? Para aqui, porque para mim está vendo. Estão vendo? Falem aí para mim se está aparecendo para vocês. Tá aparecendo, professor. Agora tá, né? A Sim. iluminação, Então, mas... antes do senhor conseguir aqui falar conosco e entrar com o vídeo, eu estava aqui conversando com ele justamente sobre o quanto é bom a gente poder personificar, ter uma imagem para um nome que sempre se ouve, né? No meu caso, e acredito que no caso de outras pessoas que também fizeram aula tanto com a Valéria quanto com o Luiz, ou que já conversaram com a Naira também, que está aqui na live também com a gente. Então, dizer que para mim é muito bom, é muito importante, bastante feliz de poder conversar um pouco com o senhor, ouvi-lo, na verdade, né? O Ney Andrade também está aqui. Então, eu vou parar de falar, porque eu já falei bastante. Agora a gente está aqui principalmente para ouvi-lo. Então, eu queria que, inicialmente, o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória, como a dança entrou na sua vida, contasse um pouco da sua história para nós. Olha, Rodrigo, primeiro agradecer ao convite que você me fez, e juntamente com o Luiz Monteiro, né? E é claro, é sempre muito bom nós mantermos contato com pessoas que estiveram na nossa trajetória de vida, né? Então, agradecer também aí uma outra reunião que nós tivemos com a Valéria Monan, né? E, de fato, nós estamos numa trajetória bastante intensa, né? Depois de muito tempo, falar sobre o trabalho que nós desenvolvemos no Rio de Janeiro, especialmente. E pelo que, logo na abertura, né, eu estava vendo você, e inclusive me parece que estava o Charles Nelson, né, o Evandro Passos, Sim. Todos a Nara Fernandes, né, nós fizemos um trabalho, eu acho que em 86, enfim, pessoas queridas que de alguma forma estiveram conosco nessa luta, né, quase que incansável, da arte de matriz africana, sobretudo da dança afro, e no meu caso específico, da dança afro-primitiva. Minha trajetória é uma trajetória não muito diferente das trajetórias de todos os outros colegas, né? Eu iniciei a dança afro aqui no Recife em 1980, no Balé Primitivo de Arte Negra de Pernambuco. E o Balé Primitivo de Arte Negra de Pernambuco era constituído, composto
por 25 pessoas, todos homens dançando. Nós fizemos várias turnês, né, pelo Brasil e fora do Brasil. E uma das turnês que nós fizemos, pelo menos a segunda ou terceira passagem pelo Rio de Janeiro, isso já em 85, nós fizemos um trabalho no Glaucio Rocha. E de Sim. lá eu fui convidado pelo Sérgio Silva, eu acho que ele já está falecido, né, para ministrar um curso de 2 semanas na Academia Meyer Training Center. E Ano essas 2 cinco? semanas de aula, Foi 85? 85. E no trabalho que nós fizemos na Academia Meyer Training Center, vimos que uma possibilidade de continuarmos no Rio de Janeiro. Na verdade, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, as pessoas não sabem, mas é um dado que eu tenho que dizer hoje com mais tranquilidade, eu já sabia que ia ficar no Rio de Janeiro. Embora o meu discurso naquela época é de que eu ia passar apenas 2 semanas. Mas eu já sabia que ia ficar no Rio de Janeiro porque o Balé Primitivo de Arte Negra, depois da turnê do Rio, em 85, janeiro, fevereiro de 85, o grupo chegou aqui no Recife e se desfez. Cada um foi para um lado, infelizmente. Zumbi Bahia, que era um dos coreógrafos, um dos diretores, né? Houve um desentendimento com o Biraci Ferreira, que já falecido, inclusive, e nesse desentendimento o grupo se desfez. E aí eu fiquei basicamente sem nenhuma outra alternativa. Eu lembro que meu pai, eu acho que 84, ele havia dito que eu ia me dar muito bem se eu fosse para o Rio de Janeiro ou São Paulo, e eu aproveitei a oportunidade do convite com o Sérgio Silva e acabei ficando no Rio de Janeiro e fiz o trabalho. O primeiro trabalho que eu desenvolvi foi um espetáculo chamado o Grupo Achante, me parece, era uma coreografia do Reino Achante, alguma coisa assim. E o Jorge Lafon, ele foi um dos produtores desse espetáculo, juntamente com o Sérgio Silva. Então, nós fizemos uma parceria bastante interessante naquela ocasião. E aconteceu uma coisa também importante naquele momento. Quando nós fomos buscar os ingressos para o espetáculo, os ingressos eu acho que eram impressos, enfim, e ficavam disponíveis na Escola de Dança Maria Oleneva. E quando eu estive lá na Escola de Dança Maria Oleneva, o Ari, que era um técnico de som, ele lembrou de mim. Então eu disse, esse cara aí chama Xerife, esse cara é do Balé Primitivo de Arte Negra de Pernambuco, um grupo muito bom, e seria interessante, Xerife, que você viesse ministrar aula aqui na Escola de Dança, né? Então, na ocasião, a diretora era Maria Luísa, e eu acabei acertando com ela a possibilidade de ministrar aulas segundas, quartas e sextas. Então, desenvolvi ali um trabalho durante 7 anos e meio, mais ou menos, 8 anos, com muita intensidade, né? E fiz, claro, boas amizades, enfim, no Rio de Janeiro. Professora, eu sei que, como o senhor mesmo falou, o início se deu num contexto de um grupo de capoeira com o mestre Zumbi Bahia e com o outro mestre, você falou, o Biraci, o Iratã, esqueci o nome Biraci agora. Ferreira. Isso. Do que foi iniciado aí em Pernambuco, né, no Recife, para o que o senhor passou a desenvolver aqui no Rio de Janeiro, teve muita modificação entre o que o senhor começou aí em Recife e todo o desenrolar da linguagem, né, da dança afro-primitiva aqui no Rio de Janeiro. Acabou-se que isso foi se transformando à medida que o senhor veio de vez para o Rio de Janeiro e foi dar aula em vários lugares e pensar essa questão da dança afro-primitiva? Olha, do ponto de vista técnico da dança, a expressividade, a corporidade que era desenvolvida aqui no Recife, basicamente a técnica, não apenas a técnica corporal, mas sobretudo a concepção coreográfica, o desenho coreográfico que nós fazíamos naquela ocasião, a concepção do espetáculo, sobretudo a movimentação que nós fazíamos em cena, né, com os pés descalços, com os gritos que eram momentos das marcações, né, dos movimentos, mudança de movimento.
e também a mudança de movimentação, né, corporal e também coreográfica a partir dos ritmos, da mudança dos ritmos e também das cantigas, né, desenvolvidas naquela ocasião por Zumbi Bahia. Esse trabalho técnico, especificamente, não mudou quando eu cheguei no Rio de Janeiro. Continuei com a mesma expressividade, a mesma força, o mesmo impulso. E, inclusive, com a minha grande dificuldade, logo no início, era entender a lógica que estava estabelecida naquela ocasião com a dança afro-brasileira. Porque nós tínhamos e temos ainda, reconhecidamente, a Mercedes Batista, que fez uma excelente escola de dança afro no Rio de Janeiro e também conhecida no Brasil e fora do Brasil. Então, eu pensava de entender, a minha preocupação era compreender um pouco como era esse movimento. E, ao mesmo tempo, como me situar nesse contexto da dança afro no Rio de Janeiro naquela ocasião. Então, do ponto de vista técnico, eu fiz uma delimitação, inclusive, de espaço, né? O trabalho que eu desenvolvia e os outros colegas que desenvolviam também a dança afro no Rio de Janeiro. É claro, eles já eram mais conhecidos do que eu, enfim. Agora, do ponto de vista pessoal, eu fui mudando um pouco a minha forma também de enxergar a arte de matriz africana e, sobretudo, aquilo que eu precisava conhecer do ponto de vista teórico também. Eu lembro que, naquela ocasião, eu comprei um livro que me custou um salário mínimo, que foi Orixás, de Pierre Verger. A ancestralidade, as questões relacionadas ao candomblé e qual é essa relação, por exemplo, dos cultos dos orixás no Brasil e também, é claro, em países africanos. E aquilo ali me ajudou bastante, porque eu entendia que não era me afastar desse universo da religiosidade, porque é praticamente impossível você fazer isso quando você está lidando com a arte de matriz africana. Mas tentar colocar no palco, sobretudo, uma expressividade, uma representação de ancestralidade, sem repetir, por exemplo, movimentos que você vê, digamos, no culto dos orixás. Até porque, não só para diferenciar religião e arte, mas também enquanto respeito, né? Era um respeito que eu tinha para com a religiosidade. Tanto é que, durante muito tempo, não no Rio de Janeiro, mas depois eu fui para Uberlândia, em Minas Gerais, quando eu fui para a Universidade Federal de Uberlândia, alguns babalorixás e alorixás me tomavam a bênção, achavam que eu era iniciado no culto, eu era babalorixá também, ou babalorixá, enfim. E, na verdade, eu sempre, com muito respeito, dizia que não. Eu tinha um conhecimento da religiosidade, mas eu não era iniciado. Mas, do ponto de vista, enfim, do ponto de vista pessoal, eu tive uma necessidade de não só adentrar no conhecimento, no universo cultural afro-brasileiro e também africano, mas também de fazer a universidade. Então, eu fui para a Universidade de Castelo Branco, que é em Realengo, e fiz lá meu curso de Educação Física. E isso me fez, de alguma forma, entender um pouco mais a lógica estabelecida do ponto de vista técnico-corporal e também, a partir daquele curso de Educação Física, isso já foi em 87, mais ou menos até 90, 91, eu escrevi alguns dicionários à dança afro, sobretudo a dança afro primitiva. Então, eu escrevi um texto que foi um trabalho de conclusão de curso. Ganhei, inclusive, o concurso de monografia naquela ocasião, e com aquele dinheiro, que foi 38 mil cruzeiros, alguma coisa assim, não lembro mais a cifra, eu acabei pagando um curso de especialização em Educação Física, na verdade, Psicomotricidade e Pedagogia do Movimento Humano, e depois eu entrei no mestrado, na Gama Filho, e depois, enfim, aí já fui para a Universidade Federal de Uberlândia como professor, fazer doutorado, e eu percebo que no momento que eu vou estudando, pesquisando sobre a dança, eu também vou me afastando da dança por opção. Eu não me considero um artista frustrado, um bailarino frustrado, um coreógrafo, diretor, até porque eu ganhei muito dinheiro no Rio de Janeiro. Inclusive fiz novela, aliás, a Nara Fernandes, eu acho que ela, talvez ela deve se lembrar, nós fizemos uma novela na extinta TV Manchete, eu era coreógrafo, não da novela, mas de um dos núcleos da novela, e eu ganhei um bom dinheiro ali,
enfim, consegui fazer, na verdade, me estabelecer como artista, né, como produtor também. Então, esse é um pouco que eu passei no Rio de Janeiro. Sim. Voltando um pouquinho lá no que o senhor falou, da questão do afro-brasileiro, né? Quando o senhor chega no Rio de Janeiro, já existe essa cultura do afro-brasileiro e Dona Mercedes já é um nome bastante conhecido e bastante forte. E durante a minha pesquisa aqui, alguns momentos de que, no sentido de tentar se reaproximar dessa africanidade, né, dessa coisa mais primitiva no sentido de mais próximo do Eu não entendi inicial, a né? Não no sentido... pergunta, deu uma interferência. Tá, eu tava... Tá ouvindo melhor agora? O senhor tá me ouvindo Oi. melhor? Pode repetir, por favor. Tá me ouvindo? Sim, vou repetir. Eu estava falando aqui sobre o afro-brasileiro e sobre alguns textos que eu li e que falavam sobre essa questão de que o afro-primitivo seria mais ou menos um retorno às origens, digamos assim, e que seria uma espécie de contraponto do que era até então a linguagem do afro-brasileiro, que incorporava um pouco dessa questão do tecnicismo, né? Da técnica muito, entre aspas, né? Mais limpa, né? Mais codificada no sentido da palavra, né? E aí eu queria saber se de fato isso era uma intenção ou se isso foi uma leitura externa que não tem nada a ver com o objetivo ou com o princípio fundamental. Na verdade, Rodrigo, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, há contraposição com o trabalho que já era desenvolvido no fundo, nós aqui no Recife entendíamos naquela ocasião que desenvolvíamos dança afro-primitiva porque tinha uma especificidade técnica, pelo menos era a nossa compreensão naquele momento, não é? Do ponto de vista não da... nós dizíamos que a técnica era não ter técnica na dança afro-primitiva. E quando chegamos para trabalhar já como solista, enfim, a ideia não era contrapor ao que já existia de trabalho, até porque eram trabalhos, inclusive, que eu fui convidado, eu não sei se o Charles Nelson se lembra, mas eu fui contratado pela companhia de dança que ele eu fui contratado para dançar 2 noites, 3 noites, né? Fazer um solo, enfim. Então não era contrapor, mas era compreender, na verdade, qual a diferenciação, né? Porque com o tempo eu comecei a entender a diferença. E os colegas também, outros coreógrafos, outros professores de dança, certamente, eles passaram que havia diferença na técnica corporal que exemplo, com Gilberto Charles Nelson, fazia aulas com o Walter Ribeiro, por exemplo, com a própria Mercedes Batista, com a Isaura de Assis, né, comigo, enfim, com outras pessoas, com a Dijô, que durante muito tempo trabalhou junto conosco também, foi um espetáculo que eu participei, aliás, eu penso que foi no espetáculo do Edijô que eu acabei conhecendo, e Valéria hoje é uma referência aí no Rio de Janeiro, como no Brasil, né, do trabalho que ela desenvolve. Então, fazer a contraposição. Até porque o mais importante não era contrapor, o mais importante era termos, não só nos espetáculos, nas salas, né, os espetáculos eram poucas, mas nos palcos nós termos espetáculos de dança afro, como também termos em salas de aula. Inclusive, várias academias ministravam aula, abriam o espaço, é claro, não com muita facilidade, mas nós tínhamos muitas opções de dança afro no Rio de Janeiro naquela ocasião. E também a mídia reduzida, por sinal, né, sobretudo o jornal impresso. Eu acho que o Jornal do Brasil tinha uma coluna com Antônio José Faro, que fazia sempre uma matéria, um tijolinho sobre a dança afro, embora com muitas críticas às vezes, né, criticava o nosso trabalho, uma crítica que acabava
divulgando o que nós fazíamos no Rio de Janeiro. Naquela ocasião, se nós eu consegui sobreviver, pagar a faculdade com a dança afro, comprar carro, às vezes telefone muito caro. Naquela ocasião a gente comprava telefone um mês, 6 meses depois vendia, enfim, mas e pouca publicidade, pouco espaço, né? Eu acho que a mídia era muito reduzida. Hoje, seria, para mim pelo menos, seria excelente você termos um suporte no Facebook, uma série de plataformas que acabam ajudando na divulgação do nosso trabalho, né? Então, era muito difícil para todos nós que fazíamos a dança afro naquela ocasião, inclusive as pessoas que já tinham, eu imagino aqui, eu acho que agora com mais tranquilidade, eu imagino os colegas que foram alunos de Mercedes Batista teriam que se firmar enquanto profissionais, coreógrafos, professores, tendo Mercedes Batista ali no seu trabalho, né? E eu, de um ao outro lado também, desenvolvendo um trabalho de dança afro, mas de qualquer forma, nós todos nos complementávamos. Eu lembro uma ocasião, eu acho que foi em 86, eu acho que janeiro, mais ou menos, de 86, houve um curso da Escola de Dança Maria Helena, financiado pelo INACEM, que era o Instituto Nacional de Arte Cênica, um setor do Departamento de Dança. Então, acho que era Sérgio Cardoso, não lembro o nome dele, ele ajudou, né, no patrocínio, através do INACEM, um curso de 5 semanas. Cada semana, um coreógrafo desenvolvia lá a sua técnica. O Walter Ribeiro, Gilberto de Assis, eu, inclusive. Enfim. Então, foi um momento muito rico naquela ocasião. E o Sindicato dos Bailarinos, inclusive, também estava se diferenciando do Sindicato dos Artistas, né? Também, de alguma forma, nos abrigava ali, né? Dando suporte institucional, de alguma maneira, e, inclusive, fazendo a prova para bailarino de dança afro. Então, isso foi muito interessante. Eu mesmo ministrei várias provas, e, inclusive, chegou uma ocasião que nós não apenas cobrávamos do futuro bailarino profissional de dança afro a sua técnica corporal, o seu conhecimento, né, técnico, mas também conhecimento do ritmo, dos orixás, né? Então, aplicamos, inclusive, uma prova teórica, né? O bailarino lá, ele teria que marcar, digamos, as questões objetivas também, né, e dissertativas, para poder passar na prova e receber sua carteira do sindicato. Algumas produções só nos aceitavam, em televisão principalmente, se nós tivéssemos a carteira do Sindicato dos Bailarinos do Rio de Janeiro, né? Então, isso também era um outro esforço. Hoje eu vejo que tem uma facilidade de um lado, mas do outro lado também uma complexidade. O momento que nós estamos vivendo é muito complexo. Para nós que somos negros, negras, temos uma dificuldade de situarmos nesse momento, não é? Principalmente quando desenvolvemos um trabalho que é político, no sentido de tentar influenciar e desenvolver outras mentalidades, dificuldade governamental, que, claro, não cabe aqui nessa live isso, não é não é esse o objetivo, né, dessa live, mas a gente sabe que há uma dificuldade enorme em desenvolver trabalhos hoje, né, o circuito da dança, sobretudo, né, o circuito das artes, de modo geral, e sobretudo da arte negra, aquilo que nós defendemos. Então, hoje tem uma facilidade, por um lado, né, a gente sabe que vai passar, né, porque governos passam, mas a gente sabe também que todos aqueles que continuam nessa labuta, né, eu me emociono muito todas as vezes que eu vejo uma pessoa que que continua na dança, continua desenvolvendo seus trabalhos de arte, né. Recentemente eu conheci um professor de dança que tá no exterior, né, tá na Europa, e ele, através de um dos meus livros, conheceu a Nadir Nóbrega, inclusive, e a Nadir é minha amiga e me deu o contato, me passou o contato dele, né? Então, o Mano, ele tem um dos meus livros, mas ele fez aula com a Valéria, ele fez aula lá com a Nadir, ele fez aula, ou seja, está num circuito ainda, um circuito internacional, mas nesse circuito levando a arte de matriz africana, isso é importante, né? Então, eu vejo que há uma facilidade, né, como eu iniciei essa fala, do ponto de vista da divulgação, mas, por outro lado, há uma dificuldade também do ponto de vista da política de cultura no país. E isso, nós temos que sempre fazer esse registro, né?
Inclusive, o surgimento do coletivo Negração é justamente também para a gente tentar contrapor e transpor essas dificuldades que a gente enfrenta ainda hoje, né? É, eu acredito até, professor, que em alguns aspectos, vocês, lá na década de 80, início da década de 90, ainda tinham alguns avanços. Por exemplo, hoje, por conta do avanço do racismo religioso, né? Hoje, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, a gente não tem nenhuma escola de dança, tanto de formação, que tenha dança afro no seu currículo, né? E muitos dos donos de academia, quando são contestados o porquê da ausência da linguagem nas suas escolas, falam que é justamente por conta da falta de público, né? Que eles não põem dança afro nas suas academias, por conta de que as pessoas não vão pagar, porque tem muito preconceito, porque os pais não vão entender. Então, assim, o fato de ser uma técnica, uma linguagem que tem muita ligação. Abre o teu. Liga, cana, e também uma questão de preconceito étnico mesmo, né? Falando um pouco sobre duas coisas que o senhor falou, uma primeira é de que o senhor parou, mas continua atuante, né? Eu acho que o próprio fato da gente estar aqui fazendo essa live, de ter pessoas hoje aqui no Rio de Janeiro, e acredito que em outros lugares, como o senhor falou, que continuam dando as aulas e continuam formando outras pessoas na linguagem do afro-primitivo, eu acho que faz com que você se faça presente em todas essas pessoas, né? Então, mesmo que hoje você não dance mais, né? Não esteja mais na prática do dançar, eu acho que através dessas pessoas que hoje ainda fazem aula, que ainda pesquisam e que até vão atrás dos escritos do senhor, dos livros, dos artigos, para se alimentar com relação a essa técnica, eu acho que o senhor se faz presente em todos esses momentos. Tem algumas pessoas aqui que estão comentando, e aí o Luiz Monteiro, ele pediu para você falar um pouco sobre a questão da Companhia de Dança Afro-Primitivo do Rio de Janeiro. Eu estou vendo aqui, acompanhando, só que o instrumento ainda não é por mim Isso só muito totalmente rápido, dominado, né? Muita coisa rápida aqui passando. Eu vi a questão, né, da dança, da Companhia de Dança Afro-Primitiva. Aliás, Dilson Xerife, Companhia de Dança Afro-Primitiva do Rio de Janeiro, que tinha CNPJ, o Luiz, se não me falha a memória, era o tesoureiro lá da companhia e mexia com os nossos recursos. A Sheila também, né, ela fazia secretariado lá da companhia, e mantínhamos um trabalho bastante significativo naquela ocasião, né? Vi também aqui, naquele momento, a companhia de dança foi um marco importantíssimo, não só para mim, pessoalmente, porque eu acabei me reencontrando num grupo, porque nós que iniciamos, nós que fazemos dança afro, sobretudo, nós somos de grupo, né? Pela própria matriz, pela própria raiz africana, né? Então, a companhia de dança, ela veio coroar essa minha estada no Rio de Janeiro. Então, foi onde eu me encontrei, né, do ponto de vista coletivo, né? Embora a dança afro, que nós desenvolvíamos naquela ocasião, havia uma tentativa de diferenciar significativamente da dança contemporânea, dança moderna, isso era um ponto importantíssimo, né? Embora reconhecidamente, sabemos que tinha outros colegas que desenvolviam um trabalho que mesclavam, né, as técnicas, né? Mas a companhia de dança, Dilson Xerife, Companhia de Dança Afro do Rio de Janeiro, ela veio para coroar um trabalho que já vínhamos há bastante tempo necessitando, né? Eu, enquanto bailarino, enquanto coreógrafo. Porque aconteceu também uma coisa curiosa, que eu não aconselho a nenhum bailarino, enfim, nenhum coreógrafo, porque uma coisa é você ser coreógrafo, você sabe, outra coisa é você ser bailarino, outra coisa é você coreografar e dançar ao mesmo tempo, e só dançar aquilo que você coreografa, que era um dos grandes problemas, né, que eu enfrentei, chegou um momento que eu só conseguia dançar aquilo que eu coreografava, né, aquilo que eu entendia que era a expressão corporal de uma digamos, interpretação ancestral, né? E o meu último personagem foi Ogum Onire, e eu fiquei com Ogum Onire durante muito tempo. Eu vivi não só nos palcos Ogum Onire, como eu queria viver, eu acho que no dia a dia, Ogum Onire. Até hoje eu tenho um facão, que ele é mais velho do que minha filha. Eu tenho uma filha de 33 anos, então
esse facão, ele me acompanha, é a única coisa que eu tenho daquela época, né? Então, enfim, não vou buscá-lo, porque não cabe aqui, mas vocês fiquem sabendo que esse facão me acompanhou durante muito tempo e me acompanha hoje. Então, um dos erros, talvez, equívocos de minha parte, foi tentar incorporar um personagem e não diferenciar muito o artista desse personagem algum direito, né? Então, foi uma das questões. E a companhia de dança, ela me ajudou bastante, né? Porque lá eu conseguia criar as coreografias, desenvolver o trabalho, a técnica, fazer com que outras pessoas se envolvessem com a técnica corporal de matriz africana, criar os personagens, criar os espetáculos, dançar, ensinar ao mesmo tempo e, de alguma forma, percorrer aí alguns estados brasileiros, né, claro, com a produção, ganhar o dinheiro, enfim. Eu lembro de uma ocasião, em 1992, eu acho que todos nós que fazemos dança afro, todos nós, eu acho que nós conseguimos ganhar bastante dinheiro naquela ocasião, que foi a Rio 92, né? Então, nós fizemos uma produção, apresentamos, foi muito legal naquela ocasião, né? Mas a companhia de dança, ela fazia, ela sim, tentava fazer o contraponto, né? Eu acho, as minhas aulas não, mas a companhia tentava fazer um contraponto do ponto de vista da concepção do espetáculo, né? Concepção do espetáculo, concepção, por exemplo, corporal, do negro e da negra dançando, né? Na companhia de dança, por exemplo, tinha pessoas mais gordas, pessoas mais magras, né? Você tinha, todos dançavam seminus, de tapa-sexo, era a roupa base de todo o espetáculo, né? E você entrava naquele universo, né? Digamos, no universo social afro-brasileiro, né? Com o seu corpo e com cuja técnica principal era você, por exemplo, buscar o seu interior, buscar, digamos, as suas emoções e colocar as suas emoções a partir de uma gestualidade, né? É claro, você tem ali, eu não podia deixar de falar dele, né? O Anderson Vilmar. O Anderson foi um O Anderson companheiro... está aqui com a gente também. Tá, né? Pois é, o Anderson foi aquele cara que me ajudou muito, muito mesmo, no trabalho, porque eu até conversei com ele recentemente, ele me chama, meu mestre e tal, me ensinou, eu não ensinei o Anderson a tocar, né? Na verdade, eu até disse para ele, eu aprendi, né? Aprendi a dançar os ritmos que Anderson tocava e ele aprendeu a entender o que eu queria dançar, né? Então, era um diálogo importantíssimo, né? Quando eu chegava em cena, o Anderson ficava, assim, ele coordenava com muita maestria, né? Dois ou três percussionistas, e ele dava todo o sangue, todo o gás dele, porque ele sabia que o ritmo que tinha que tocar não era só um ritmo bom, um ritmo, por exemplo, um instrumento, um atabaque bem afinado, mas tinha que tocar muito alto, né? Muito alto, né? Então, literalmente alto, independentemente de ter o microfone no tambor, ele tinha que tocar bastante alto, rápido e alto. Então, e também o ritmo que eu iniciava, né, nos solos, o ritmo que eu iniciava no solo, o ritmo que era o meio do solo e quando eu parava de dançar num determinado solo, né? Então, ele sabia quando eu queria parar, sem dizer a ele, sem falar, obviamente. Eu acho que não é uma prioridade, uma particularidade minha enquanto ex-bailarino e tal. Certamente outros bailarinos de dança afro também sentem a mesma coisa, também têm uma boa relação com o seu percussionista, mas eu lembro que naquela ocasião nós tínhamos uma afinidade, um diálogo, entendeu? Muito grande. Então o Anderson foi um grande companheiro, não só nos espetáculos, como também na sala de aula. E eu vou dizer que o Anderson continua essa mesma pessoa que o senhor falou aí, porque hoje ele toca com a gente, né? Eu tenho uma companhia também, e ele toca tanto para as aulas, continua tocando para a Valéria, e justamente isso que o senhor falou, ter essa sensibilidade para tocar para uma pessoa que está dançando, e muito mais do que só tocar, tentar entender e interagir junto com o que o corpo está fazendo, né? Eu acho que, enfim, por todos esses anos aí que o Anderson já vem atuando nessa coisa de tocar para dança, ele meio que aperfeiçoou esse olhar
e essa sensibilidade para entender exatamente de que maneira esse tambor dialoga com o movimento que está sendo executado lá na frente pelos bailarinos, né? Então, o Inclusive, Anderson atuando é a nossa preciosidade aqui. Inclusive, eu acho que o Anderson tem que estar aqui, porque, ó, tocou com todo mundo, né? inclusive, eu também tive que dizer isso a ele, né? Depois de muito tempo de trabalho, que nós trabalhamos intensamente, eu acho uns 5 anos ininterruptos. Depois ele foi fazer escola de marinha, ficou embarcado, acho que 1 ano. Depois retornou para a escola de dança. Ele, na verdade, o Anderson, ele sabia aquilo que eu não queria dançar, aquilo que eu não queria ouvir, né? E ele tocava exatamente aquilo que agradava, né? Do ponto de vista da expressividade, da expressão corporal e também facial, né? Então, tanto é que tem um ritmo chamado Anderson, né? Então, esse ritmo, quando era tocado, ele foi um ritmo criado lá no MAN, criado lá no Museu de Arte Moderna, e uma vez ou outra, cada 15 dias e tal, nós fazíamos ou ensaio ou aula mesmo lá no MAN. Então, o Anderson criou um dos ritmos, uma coreografia que eu estava criando naquela ocasião. Eu disse, Anderson, esse ritmo não dá, eu não gosto desse ritmo. E ele foi testando os ritmos ali e saiu esse ritmo muito bom, um ritmo bastante expressivo, né? Do ponto de vista da possibilidade de movimentação de um solo ou de uma coreografia, seja lá o que for, esse ritmo ele propõe muito, né, do ponto de vista de uma raiz, né, de ancestralidade. Então, acho que o Anderson... Eu fiquei curioso agora, vou pedir, a próxima vez que eu tiver com o Anderson, vou pedir para ele tocar esse ritmo Anderson Vilmar aí, para eu ouvir. Fiquei curioso agora para entender. Mestre, além do Viu? Não vi não, perdi aqui o áudio. Perguntei se, além do Anderson e do Luiz, o senhor lembra quais eram as outras pessoas que faziam parte da companhia do Rio de Janeiro, de Afro Primitivo do Rio? Sim, você tem ali o Josimar. O Josimar também iniciou a percussão conosco, acho que aprendeu muito com o Anderson também. O Leleco aprendeu bastante com o Anderson. Agora, tinha uma pessoa que tocava com o Charles Nelson, que eu não lembro o nome dele, era alguma coisa Pires. Alguma coisa Pires, eu não lembro exatamente o primeiro nome dele. Que tocava muito bem e sempre eu queria que ele tocasse conosco, chamava, convidava, ele até tocou uma vez ou outra. Lembro também uma ocasião que você tinha ali não só a percussão, né, como acho que a Regina Café também foi uma época lá na escola de dança com o bongô, e disse, não, xerife, vamos, eu gostaria de tocar aqui com você também, não, entra aí, vamos tocar junto e tal. E, enfim, do ponto de vista de ritmo, na verdade eram poucas opções também que nós tínhamos, poucas opções, né? Eu penso que Mestre, hoje, o pessoal está dizendo aqui que está baixo. Eu não sei, é o meu áudio ou é o áudio do mestre que está baixo, gente? Quem pode falar aí? Que a Naira disse que está baixo. As pessoas estão falando aqui que é Alexandre Pires, o nome da pessoa, talvez. Alexandre Pires, pronto. Eu lembrei o Pires no Alexandre Pires, falou. exatamente. Desculpe o Alexandre Pires. É o áudio do senhor. Esquecido. Parece que está mais baixo. Está mais baixo? Eu não sei como. Tenta aproximar, de repente, um pouquinho o microfone para ver. Só aqui com ela. Mais perto aqui. Veja. Melhorou agora? Para mim, Alexandre tá um pouco melhor, Pires, sim. né? Então, o Alexandre, ele tinha um ritmo bastante... Oi? Melhorou? Oi, estamos ouvindo. Tá. Oi, Rodrigo. Oi. Melhorou agora? Melhorou agora? Tô vendo, tá ótimo. Sim, aí o Alexandre Pires, eu falava, né, naquele momento, Sim. que Alexandre Pires, ele tocava com Charles Nelson, tocava, eu acho, com Gilberto de Assis, enfim,
Mas sempre quando eu via Alexandre tocando, eu disse, Alexandre, vamos lá tocar com a gente também de vez em quando e tal. E o Mauro, que era ogã e também percussionista, porque era uma outra questão, né? Você tinha ogãs tocando, ogãs percussionistas, né? E muitas vezes não dava muito certo, infelizmente, os ogãs tocando, né? Porque há uma diferenciação fundamental, né? Mas eu tive algumas dificuldades logo no início, mas depois nós conseguimos fazer um trabalho, juntar pessoas em torno da percussão e da dança também, né? Eu lembro que tinha uma época que eu dançava com a cobra, que é o esculápio, e quem me deu a cobra foi a Vera. Vera trabalhava na Fundação Oswaldo Cruz, era farmacêutica. Era uma cobra de verdade? Era a cobra jiboia. Ela inclusive, é que digitava meus textos, porque na época não tinha essa facilidade de computador, ela tinha computador, e eu escrevia, fazia o manuscrito, e depois ela digitava, e depois ela pegava uma cópia, imprimia numa máquina lá, 80 colunas, para ler, para ver se era exatamente aquele conteúdo, né, que eu estava falando sobre a dança afro. E teve uma ocasião que ela me deu uma cobra. Essa cobra jiboia, ela tinha, quando eu ganhei de presente, tinha 30, eu acho 40 e poucos, eu acho que 40 centímetros mais ou menos, mas quando ela morreu tinha 2 metros. Então a cobra fez muito sucesso, né? Tanto é que às vezes os produtores contratavam um espetáculo, a companhia de dança, mas às vezes quando não tinha dinheiro, contratava metade da companhia, às vezes só 3, 4 pessoas, e às vezes só eu, a cobra e o Anderson. Então, era uma movimentação interessante que a gente fazia. E esculápio, tinha uma época que eu acho que as pessoas queriam só contratar esculápio, né, para dançar, né? Então, eu vejo que naquela ocasião também, nós tentávamos levar para o palco, não só a cobra, como também a fogo, né? Nós tínhamos fogo, que a Dulcineia dançava, né, fazendo lá uma representação, uma dramatização da Yansan, e ela jogava fogo também no palco, né? Uma das mexidas de cabeça, ela fazia com que o fogo caísse no palco. A gente sempre tinha muito medo, né, de pegar fogo lá nos poucos teatros que nós tínhamos naquela ocasião, mas era também era importante dramatização naquele momento, né? E, enfim, e outras pessoas que iam fazer aula de dança comigo, mas se interessavam tanto que acabavam entrando no espetáculo, como, por exemplo, a Janete, que era militar na ocasião, eu acho que ela era da aeronáutica, e também a Angélica, que desenvolvia a técnica circense, eu acho que ainda hoje faz isso, né? É o trabalho dela, a atividade dela, desenvolve o trabalho de arte no circo, e iniciou na dança afro, lá na escola de dança, e depois começou a dançar também na companhia de dança. Excelente trabalho que nós fizemos, inclusive, dançamos juntos, né? Inclusive Dulcinea Silva, que durante algum tempo se afastou do espetáculo da companhia, e a Angélica acabava dançando comigo. Eu era muito exigente, né? As pessoas dançavam, faziam coreografia, tudo bem, mas quando dançavam comigo, eu exigia muito das bailarinas, né? Da Valéria, da Dulcineia e também da Angélica, né? O próprio Luiz, quando estava próximo, eu acho que ele tinha medo de levar chega para lá com facão, né? Também, porque eu dançava com muita força, muita intensidade, né? Exigência, né? Técnica, enfim, né? Uhum. Então, naquela ocasião, era uma ocasião muito interessante do ponto de vista da movimentação da dança afro no Rio, né? Mas uma das características, assim, nesses textos que eu li, é que frisava bem a questão de ter espaço para dar vazão à emoção, né? Era fundamental que você pudesse ter esse momento de, justamente, como o senhor falou, na aula poder dar os gritos, e em cena também ter esse espaço, não só desse corpo que reproduz tecnicamente o que foi definido pelo coreógrafo, mas também, além de você fazer essa execução, né, executar bem a coreografia, também tem um espaço para essa emoção, para esse ímpeto que vem durante a execução dos movimentos, né? Como é que isso era visto, assim, pelas pessoas, né? Principalmente por essa dança estabelecida, né? Eu recebia diretamente, nunca nenhum colega meu, pessoas que tinham afinidade com dança afro, arte de matriz africana,
nenhum fez nenhuma crítica diretamente a mim. Eu recebi as críticas, digamos, por tabela, digamos, né? Pessoas que faziam dança comigo acabavam escutando críticas e me passavam essas críticas. Bailarinos que dançavam na companhia de dança também comigo acabavam escutando as críticas, mas diretamente eu nunca escutei nenhuma crítica. Mas o objetivo central do trabalho que eu desenvolvia era despertar a emoção que existia em cada indivíduo. Eu provocava essa emoção, né? Não só no meu corpo, obviamente, com a minha expressividade, mas, sobretudo, com o ritmo e essa expressão. Então, eu tentava fazer com que o bailarino, mas, sobretudo, aquele que desenvolvia a aula comigo, segunda, quartas e sextas-feiras, essa pessoa pudesse se expressar, gritar, sem ter necessariamente, digamos, inibição para isso. Então, eu queria provocar esses gritos, essa emoção das pessoas. Então, na verdade, cada aula, cada dia na escola de dança era um espetáculo, porque as pessoas gritavam muito, e muito mesmo. Gritavam de emoção, tinha pessoas que às vezes choravam, né? E eu tinha alguns medos na escola de dança também, tinha alguns medos. De uma forma muito interessante, eu tinha medo, por exemplo, de ministrar aula com catinga de sovaco, por exemplo, né? Porque a gente suava muito, gritava muito, enfim. Mas eu tinha medo, sobretudo, não do cheiro, não é isso, mas a gente estava num ambiente ali, um ambiente que era um ambiente muito hostil, às vezes. Era um ambiente muito hostil, porque eram muitos negros, muitas negras que iam para lá, pessoas de todos os tipos, brancos, altos, baixos, gordos, magros. Desculpa interromper, ela ficava em que lugar? Qual era o nome dela? Ela ficava na Lapa, na Escola Estadual de Dança Maria Olineva. Exatamente, a escola do Teatro Municipal, né? É claro que a escola ali já havia inaugurado a dança afro antes com Mercedes Batista, em um determinado momento, né? Mas comigo ali, esse era uma das questões importantes que nós desenvolvíamos no trabalho lá na escola de dança, porque nós éramos muito visados, digamos, né, por algumas pessoas que trabalhavam com balé clássico naquela ocasião, né? Então, uma outra questão, por exemplo, eu tinha medo, às vezes, que alguém pudesse passar mal na sala de aula. Passar mal, desmaiar, quebrar o pé, né, ou ter um infarto, né? Porque era muita emoção, eram muitos saltos, saltitos, rolamentos, gritos, né, batida de pé no chão. E um outro medo é que alguém pudesse virar um orixá. Eu tinha esse medo porque, em um determinado momento, eu não sabia como, digamos, fazer com que houvesse a suspensão desse orixá. Só que, no Rio de Janeiro mesmo, em uma determinada ocasião, eu fui assistir uma apresentação de um espetáculo dentro de um terreiro, eu acho que foi em Nova Iguaçu, alguma coisa assim, e, em um determinado momento, várias pessoas do candomblé, vários iniciados, acabaram virando com o orixá. E a Babalorixá, ela ficou, a Ialorixá, desculpe, a Ialorixá, ela ficou tão, assim, preocupada, porque era muita gente virada no santo, no orixá, que ela acabou me pedindo ajuda. Eu não sabia como ajudá-la, e ela me ensinou a ajudá-la. Então, isso foi uma demonstração. E ela sabia que eu dançava, que eu era coreógrafo e tal. Então, foi uma demonstração de muita confiança, entendeu? Então, foi um trabalho assim tão... Desculpa aqui, é só porque a gente está se aproximando de 1 hora e pode ser que a live caia. Sim. Então, eu queria combinar com o senhor da gente voltar para conversar mais um pouquinho e fazer encerramento. E aí a gente aproveita também e vê aqui se alguma pessoa tem mais alguma colocação, alguma coisa assim. Tá? Os alunos da Valéria aqui estão falando que o senhor é nosso avô de dança. Estou olhando aqui. Aqui, ó. Sim. A gente tem mais 1 minuto e meio. Então, assim, depois desse 1 minuto e meio, a live vai cair, mas aí a gente retorna para finalizar a conversa. Tá bom, combinado. Aí, se o senhor quiser ainda falar mais um pouquinho, a gente tem 1 minuto e meio. Sim, só para fechar esse bloco, né, a Escola de Dança Maria Olineva foi um lugar onde eu trabalhei durante muito tempo. Foi um lugar onde nós